do Santa Cruz, do Flamengo, você vê um atleta do Fluminense que eu vi ali, você não consegue ter acesso a esses jogadores. E eu sei disso, como é, eu sei muito bem disso, então por isso que hoje eu estou fazendo hoje eu estou nesse projeto de estar conversando com atletas. E a primeira coisa que nós vamos conversar aqui, rapaziada, é que para você chegar no profissional, não é para qualquer um. É isso que você tem que ter em mente, que não é para qualquer um. É só para aqueles que querem pagar o preço. É só para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. E não é todo mundo, é a minoria. Vamos lá, quantos alunos tem no projeto? Samuel, você tem uma noção? Ou Edivan, quantos alunos tem no projeto? 75 atletas com 4 que entraram hoje, Everton. E aí está naquele processo inicial, né? Existem as oscilações que faz parte, porque está impactando, né? Nunca existiu nada do projeto. Mas como a gente está iniciando, aí a gente está fazendo com que aquela ideia do jovem chamar outro atleta para motivar, que aí tem que estar estudando, tem os pré-requisitos também, entendeu? Sim. Então, ó, nós vemos que são 75 atletas no projeto. Quantos tem aqui? 15, 14, 13. E você já vê que é a minoria. Se essa mentoria ela fosse durar por uns 10 dias, desses 15, no final ia sobrar uns 4, 6. E no futebol é assim também, rapaziada. Começa com um monte de gente. E aí vai passando o tempo, o funil vai estreitando, o funil vai estreitando. Aí no final sobra 1, 2, 3. E às vezes não era nem aquele que tinha mais qualidade, mas aquele que teve mais persistência. A qualidade ela faz diferença bastante, mas não é tudo. Você precisa entender isso. Cara, por que eu perguntei aqui para vocês aonde vocês queriam jogar? Porque eu estou lendo aqui agora a mensagem do Rodrigo. Ó. Grande abraço, Rodrigo. Grande abraço. Obrigado, tá? Pela mensagem. E vocês querem jogar no esporte, no Náutico, Fluminense, Bayern, Flamengo, Corinthians. Para quem não me conhece, eu não me apresentei. Me chamo Everton Páscoa, sou atleta de futebol, estou com 34 anos. Joguei em alguns times do futebol brasileiro, como Náutico, Sport, Santos, Criciúma, Red Bull, Guarani. Joguei em mais alguns times aí. Mas a minha carreira toda eu fiz entre Série A e Série B do futebol brasileiro. Consegui jogar com muitos craques de bola, vi o padrão de como eles se comportavam e eu vou trazer esses padrões para vocês aqui, rapaziada. Muitos de vocês, acredito, nunca tiveram oportunidade de estar tendo um contato com um atleta profissional e hoje vocês têm essa oportunidade, podem. Eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E como eu falei, o futebol é apenas para a minoria, para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Se você quer mudar a vida da tua família, se você quer chegar em um time grande, então você tem que se comportar como gente grande. Não ache que vai dar para você ficar em festa, sem comprometimento com o futebol, não cuidando da sua alimentação, não cuidando do seu descanso, não treinando como tem que treinar e acha que vai conseguir chegar no profissional só porque tem uma batida na bola diferente. Isso aí é o mínimo, rapaziada. E aí, às vezes, você está aí no projeto, você bate na bola diferente, só que quando você chegar em um time de verdade, quando eu falo em um clube de alto rendimento,
você vai ver que você é só mais um no meio da selva. Então, você precisa ser o cara que mais se dedica, o cara que mais trabalha. Você precisa abrir mão de muitas, de, de, de muitas coisas, sabe? A mão de amizades. Tem amizades que estão levando você só para a vala. O cara não quer nada com nada. E você ainda fica cultivando essa amizade. Everton, preciso deixar de falar com essa pessoa? Não. Mas você também não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa. Por quê? É mais fácil ele te levar para o buraco do que você trazer ele. Então, você precisa saber o que, que você quer. Ah, eu quero chegar no Fluminense. Velho, então você tem que trabalhar pra caramba. A sua dedicação tem que ser no limite. Por quê? Você quer chegar no topo. Você quer jogar no esporte. Cara, você precisa ser o cara mais dedicado do seu time. Você quer jogar num dos principais times do estado. Não vai ser de qualquer jeito. Você precisa entender isso. Se você não entender isso, você está morto. Você está morto. Vou mostrar aqui para vocês algo. Deixa eu ver aqui. Quero mostrar aqui algo para vocês que talvez vocês hoje, né, vê bastante dificuldades para chegar no profissional. Vocês falam, cara, eu não tenho empresário, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade. Mas eu sei o que vocês estão falando. Eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Vocês estão vendo minha tela? Azul agora? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vocês estão vendo minha tela. Deixa eu ver onde está. Porque eu não consigo ler. Mas vocês estão vendo minha tela, né? Alguém pode falar aí, porque aí fica mais fácil, que eu não consigo enxergar, porque eu só estou Estamos vendo. vendo sim, Everton. Então, beleza. E eu vou falar para vocês eu vou dar dicas para vocês chegarem no profissional, rapaziada, que eu acredito que é o que vocês querem. Mudar a vida de vocês, mudar a vida da família de vocês. Vocês veem o futebol como um meio para isso. Alguém entrou ali na reunião, vou ter que permitir. Beleza. Voltei lá para a tela. O futebol é o meio que vocês encontraram para mudar de vida. E não tem problema. E aqui, rapaziada, essa foto é eu com a camisa do Santos jogando uma final de Recopa Sul-Americana contra a Universidade do Chile. É como eu já me apresentei, joguei aqui nesses times, Audax, Guarani, Santos, Criciúma, Ceará, Náutico, Vitória, CRB, Red Bull, Joinville e São Bento. E existem alguns pontos cegos que vocês não conseguem enxergar na vida de vocês, rapaziada. E esses pontos cegos, às vezes, impedem vocês de conseguir chegar num alto nível. E por que ponto cego? Porque vocês, às vezes, têm a visão limitada. Por quê? Porque vocês não têm uma referência perto. E, às vezes, vocês acham que o sonho de vocês está muito longe. Mas, muitas vezes, está muito mais perto do que vocês imaginam. E aí você fala assim, cara, se eu tivesse um empresário, eu seria jogador de futebol. Ah, se eu tivesse quem investisse em mim, eu seria jogador de futebol. Ah, mas eu não tenho dinheiro para bancar os meus custos. Deixa eu falar algo para vocês. Rapaziada, pode ser até verdade, tudo isso que vocês estão falando. Mas
também pode ser uma desculpa que vocês estão achando para justificar a falta de resultado de vocês. Everton, mas por que você fala assim? Porque tem muitos atletas que falam assim, cara, eu não tinha condição, por isso que eu não consegui chegar ser jogador de futebol. Sabe por quê? Porque no futebol, só quem tem dinheiro consegue virar jogador. Mas você já parou para pensar que 95% dos atletas ou mais vieram de uma família humilde que não tinha nada? Olha a história do pai do Hendrick. O pai do Hendrick, ele era faxineiro do Palmeiras. Entende? Então, muitas vezes você está dando uma desculpa para justificar o seu insucesso, que na real não é isso. Não é isso. Aí você fala assim, mas eu não consigo tal time porque eu não tenho dinheiro. Mas e aí? E o Hendrick? Que hoje já é um dos caras que já é uma das promessas do futebol brasileiro. Por que ele virou? Mas a gente está falando de um atleta que que é fora da curva, é verdade. Então não vou comparar ele, não. Vou comparar a mim mesmo. Olha aqui, ó, se vocês verem. Aqui, ó, aqui foi onde eu nasci. Aqui é eu, ó, jogado aqui nesses entulhos. Cara, eu cresci na favela, onde não tinha nada. Aqui, ó, eu com os meus irmãos. Se vocês verem lá atrás, ó, olha a qualidade dos móveis. Aqui, quando eu nasci, eu morava em barraca. E aqui já tinha começado Everton, uma casa. Everton, Oi. perdão. É porque tá na tela do Canva aparecendo pra gente. Não sei se é outra tela que você está Não, é mostrando. outra tela, é outra tela. Por isso, ainda bem que você falou. Tá travado, né, a tela do Canva. Tá. Tá só esse olhinho Oi? deixa eu voltar para lá. Ainda bem que vocês falaram. Ó, tô vendo aqui a tela agora do Canva. Ainda bem que você falou. É porque eu não consigo ver. Tranquilo. Agora vocês estão vendo o Canva de novo, né? A minha tela de como chegar no Profi, né? Pronto, agora tá aberto a... Pronto, tá vendo minha tela, né? Isso, Aí agora. quando eu falei assim, isso aqui, vocês nem viram, né? Eu na final, tal, nem viram, né? No momento não, agora a gente tá vendo. Tá, então, beleza. Então aqui, rapaziada, eu lá jogando a final da Recopa Sul-Americana contra a Universidade do Chile pelo Santos. E aí eu falei dos times, o ponto cego, que muitas vezes vocês... E aqui, ó, é onde eu nasci, voltando. Ó, esses entulhos e tal, família humilde. Olha lá no fundo. Só que deixa eu falar para vocês. Eu saí, eu acho que abaixo da onde eu saí, rapaziada, era só se fosse mendigo, sendo sincero com vocês. Era só se fosse mendigo, morasse na rua mesmo. Porque foi muito de baixo. Foi muito. Eu não vejo assim um nível acima do mendigo. Ou um nível acima do mendigo, eu acho que era a minha condição onde eu nasci. Abaixo era só mendigo. Porque era uma situação bem no extremo mesmo, sabe? E só que eu nunca olhei para as dificuldades. Eu nunca olhei. Eu sempre olhei só para a solução. Tipo assim, o que que eu posso fazer para conseguir chegar no profissional? O que que eu posso fazer para ser um atleta de futebol de alto nível? Eu tenho que me dedicar, então eu vou me dedicar. Eu tenho que treinar forte, então eu vou treinar forte. Eu tenho que abrir mão de amizades, então eu vou abrir mão de amizades. Aí você quer jogar no Flamengo, você quer jogar no Real Madrid e quer ficar dormindo quer ficar no celular até as 3 da manhã, tendo o jogo no outro dia, tendo que acordar às 8 da manhã. E aí depois você não consegue arrumar um time ou uma oportunidade,
e aí já fala que você não consegue oportunidade porque você não tem dinheiro, ou porque você não tem empresário, ou porque ninguém aposta em você. Mas você não faz nem a sua parte, entende? Então, eu não sei qual é a desculpa que você está dando, mas pode ter certeza que, em meio à desculpa que você está dando, teve um atleta que conseguiu superar isso. E o que é que eu estou te falando isso? Não é para te desanimar, é apenas para você acordar e saber que você precisa pagar um preço. No projeto, tem 70 atletas. Quantos tem aqui hoje? Não tem nem 20. Claro que cada um tem as suas prioridades. Nós sabemos disso. Mas eu tenho certeza que teve gente que essa hora tá jogando Free Fire, tá jogando o FIFA, entende? E tá deixando de aprender com um atleta profissional que talvez não vai nunca mais ter uma oportunidade de estar com um profissional. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente nós precisamos dar valor, rapaziada, ao que está sendo disponibilizado. Vocês estão treinando todos os dias, então treine como se fosse o último treino da vida de vocês, dê a vida de vocês, valorizem o projeto. Não é à toa, cara. Não faça as coisas por fazer, de qualquer jeito. Sejam intencionais. Quando você for trabalhar, dê a vida, dê o melhor de vocês. Já que vocês querem jogar em times grandes, então você tem que agir como gente grande. Vocês precisam, rapaziada, vocês precisam. Sabe? Eu acredito que Deus tem o melhor para a vida de vocês. Só que tá na mentalidade e tá no pé de vocês. Como é que você se encontra? Como é que você se vê hoje? Às vezes, se você se vê como um coitadinho, não espere que as pessoas vão ter dó de você. Cara, você pode, você tem a capacidade. Espero que você tenha disposição para isso. E se permita viver o melhor de Deus para a tua vida. Se permita. Se permita. Deixa eu voltar ali para a tela de apresentação. Vocês estão vendo a tela agora, né? Estão vendo? Sim. E aqui vocês olhem, rapaziada. Estou, Everton. Estou vendo a tela. Que bom. Ó, eu jogando no barro, ó, lá no fundo, ó, uma favela. E aqui com o Neymar. E existem os processos. Às vezes você hoje não está no esporte, hoje você não está jogando num time grande, está ainda começando a sua jornada no futebol, e às vezes você fala, cara, será que vai valer a pena? Cara, posso te falar uma coisa, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ah, Everton, eu vou ser um atleta profissional, vou conseguir chegar. Cara, eu não posso te afirmar que você vai chegar. Mas eu posso te dizer uma coisa. No final, vale a pena. Por que eu falo que vale a pena? Você não vai perder, você vai aprender. Quando você joga futebol, você aprende a ser disciplinado, você aprende a competir, você se torna mais forte. Mas eu tenho certeza que ninguém está aqui para apenas aprender a competir, ser mais forte. Vocês querem chegar no profissional. E eu digo para vocês, é possível. Só que precisa de muito trabalho, muita dedicação. Vocês precisam estar envolvidos dentro do futebol. Quantas vezes vocês estão treinando por dia? Por dia não, por semana, na semana. Às vezes você está treinando 2 vezes na semana. É pouco para quem você quer ser atleta. Eu sei que às vezes o projeto ele dá 2 vezes na semana, não sei quantas vezes dá, mas existe os outros dias. O que você está fazendo nos outros dias? Está treinando? Está se dedicando?
Entende? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando com atletas que querem chegar no mais alto nível do futebol. E você treinar 2 vezes na semana é pouco. É pouco. Você precisa também entender que você está sendo formado. Hoje você está no nível 2, nível 3, nível 1, mas para chegar lá no nível 10, no nível 8, existe os processos. Existem os processos. E a caminhada ela é árdua, você vai precisar ser resiliente, vai ter muita trairagem, vai ter, mas você precisa continuar. Às vezes você vai ser injustiçado, vai ser, rapaziada. Não adianta eu falar que não tem essas coisas, que tem bastante. Só que como é que você reage nesses momentos? Para você conseguir chegar a treinar no nível com esse cara aqui, velho, você tem que pagar um preço muito alto. Ó, aqui é eu no comecinho, ó, lá no São Paulo Center. Aqui é eu jogando Campeonato Brasileiro. Rapaziada, vocês podem muito mais, vocês podem chegar. Eu tenho certeza disso. Está nos pés de vocês. Está nos pés de vocês. Eu tenho certeza. E estejam dispostos a pagar um preço. O preço ele é alto, né? Mas só consegue chegar ao profit quem paga o preço. Aí você vai precisar deixar os seus medos de lado, a sua ansiedade você precisa aprender a controlar, mas é possível. Everton, e quando bater o medo, o que que eu faço? Sabe aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo? Eu vou falar o seguinte, se você tiver com medo, se prepara e vai com medo. Não adianta você só ir. Você precisa se preparar para ir. Entende? Então, se prepare, dê o melhor de vocês. Estejam bem treinados, bem alimentados, bem descansados e com a cabeça boa. Se vocês estiverem com esses 4 pilares em dia, meu irmão, ninguém vai segurar vocês, não. Às vezes você está bem treinado, está bem alimentado, está bem descansado, mas sua cabeça você só pensa besteira. Você acha que você não é capaz, você acha que você não merece. Então, muitas vezes você não vai conseguir. E se você está achando que você não é capaz, você acha que você não merece, dificilmente. Aí você tem que virar a chavinha, sabe? Porque você pode chegar em um lugar muito grande, você pode chegar em um lugar muito grande e você achar que você não é capaz daquilo, e você acha que não é merecedor de estar naquele lugar. Você fala assim, caramba, velho, fulano era melhor do que eu e não conseguiu chegar, e eu tô aqui. Aí você não se sente merecedor. Só que o fulano, ele não pagou o preço que você pagou. O fulano, ele não abriu mão do que você abriu. O fulano, enquanto você estava descansando, enquanto você estava se alimentando legal, enquanto você estava dormindo cedo, fulano estava na festa, fulano estava bebendo, fulano estava atrás de mulher. E aí o fulano não chegou. Aí você fala, caramba, velho, eu cheguei e o fulano não chegou. E aí, você, em vez de você olhar para o lado que é tipo assim, cara, eu cheguei porque eu paguei o preço. Você fica olhando para o lado de tipo assim, eu não mereço estar aqui. Tem tantas pessoas melhores do que eu. Rapaziada, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque acontece. Acontece. Vou dar um exemplo. Tem um jogador que ele estava no Joinville. Aí do Joinville ele foi para o São Bernardo. Do São Bernardo ele foi para o Corinthians. Em um período de 8 meses, ele conseguiu sair do Joinville e ir para o Corinthians. Só que eu estou trabalhando com bastante atletas hoje e eu não conheço esse cara pessoalmente. Eu fiquei perguntando, será que ele está indo para o Corinthians como jogador do Corinthians ou como jogador do Joinville? Porque se ele estiver indo como um jogador do Corinthians,
ele vai dar conta do recado, ele vai jogar e vai representar. Agora, se ele estiver indo como jogador do Joinville, ele não vai conseguir jogar. E por que que eu falo isso para vocês? Porque se você vai como um jogador do Corinthians, você fala assim, cara, eu consegui chegar. Agora eu vou fazer acontecer. Os caras me contrataram porque eles sabem que precisa de mim aqui, porque eu tenho as características para resolver o problema do Corinthians. Esse jogador, com essa mentalidade, ele tem muito mais chances de dar certo. Só que se ele for com a mentalidade assim, cara, eu estava no Joinville há uns 4 meses atrás, 5 meses, e joguei agora no campeonato pelo São Bernardo, e agora estou no Corinthians. Aí ele chega lá no vestiário, aí tá com os caras consagrados, aí ele se sente inferior, pequeno. Aí esses caras são brabo demais, velho. Ih, velho, não sei se eu vou conseguir dar conta, não. Aí ele não se vê como jogador do Corinthians, ele se vê como aquele jogador do São Bernardo, do Joinville. A probabilidade de dar ruim vai ser muito grande, rapaziada. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo que se passa muito pelo lado mental e faz total diferença. E por que eu estou falando para vocês disso? Para vocês virarem a chavinha. Entende? Se você quer jogar no esporte, então se comporte como um jogador do esporte. Dê o seu melhor. Ah, eu preciso estar lá no esporte para se comportar como jogador do esporte? Não. Você pode se comportar como um profissional. Não espere ser um profissional para querer se comportar como um profissional. Não, você já precisa ser um profissional agora, para quando você chegar no profissional, você nem pensa, porque você já fazia aquilo. Faz sentido tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, rapaziada? Com certeza, Everton. Né? O Samuel tá lá no esporte, ele sabe o preço que os jogadores de alto nível, eles pagam. Ainda mais ele está trabalhando ali com as meninas. As meninas, elas não têm apoio nenhum. Às vezes parece que tá até de favor. Eu sei como é que é futebol feminino, sabe? E ninguém dá valor, ninguém olha. Só que as meninas estão lá todos os dias, pagando um preço pelo sonho delas. Estão lá dando a vida delas. Mesmo sem Dessa muitas, forma, Everton. Dessa né? forma. É isso. Só que as meninas estão lá todos os dias lá se dedicando atrás do sonho delas. Elas pagando um preço. E ninguém está valorizando elas, mas elas estão lá pelo sonho delas. E às vezes você não está se sentindo valorizado e você Hoje eu para. falei no Pode falar, Samuel. Everton, sem incomodar aí rápido, mas é só para dar uma observação. Aqui é um bate-papo. Quem quiser falar, quem quiser perguntar, pode me interromper. A dificuldade, Everton, isso, a dificuldade eu falo para eles, inclusive hoje à tarde no treino eu falei sobre dificuldades, né? Sobre barreiras que a gente encontra. Eu sou mais velho do que você, Everton, 2 anos apenas. Se fôssemos amigos de infância, teríamos aquela faixa etária de estudar junto, né? E eu posso dizer que a sua época ela é idêntica à minha. Eu corria atrás muito no Náutico. Nossa, como era difícil antigamente as coisas. Principalmente hoje eu dentro das 4 linhas, e você vê que o quanto é ralado e a dificuldade é gigante, mas eu falei para eles, a vontade de se preparar tem que ser melhor do que a de vencer, meu amigo. Entendeu? Mas essa é a realidade do jogador. E outra, se você não quiser se preparar, meu irmão, pode ter certeza que você não vai chegar. A não ser que você seja um cara muito fora da curva. Mas muito fora da curva. Que isso é difícil. Eu citei um exemplo para eles, eu cito muitos exemplos de atletas que passaram momentos difíceis e que quebraram esses paradigmas na vida. Inclusive até aqui em nossa cidade, a gente tem um exemplo de um amigo de infância, de vários atletas que eu conheço, que ele procurou tarde ser jogador e deu certo. Mas são poucos, né, Everton, que
chega com 18, 19, se não já tiver bem coordenado, se não já tiver um fundamento técnico ali, algo do tipo, em característica individual, eu quero me referir, né? Sobre os fatores de render. Você sabe o quanto é difícil, não existe mais essa linguagem peneira. Hoje é mais jogo avaliativo. Vai ter uma avaliação no esporte, vai ter uma avaliação no retrô, né? E aí é onde eu digo a questão do treinamento. O treinamento é onde é que diz, cara, é onde eu posso errar. Eu explico muito para eles no dia a dia que é no treinamento que eu corrijo ali. E muitas das vezes a gente sente aqueles que querem de fato, né? Feito você falou. E tem outros que se desestimulam por questões supérfluas, cara, às vezes. A gente pergunta qual é o problema, se é fome, né, Everton? Você está passando alguma necessidade? Fome, nudez. Hoje eu creio que não. Antigamente era mais difícil, né? A questão da dificuldade. E eu tento colocar isso em pauta. Olha, senhores, tirem da cabeça de vocês a dificuldade. A gente está aqui para se ajudar no coletivo. Futebol é coletivo. Então, vejam o talento, vejam o que vocês querem para frente. Não olhem para o lado, nem olhem para o outro. Porque o que vai mais existir na vida é as dificuldades. Mas aí dá continuidade, Everton. Vai embora. E em cima do que o Samuel está falando, em vez de você focar na dificuldade, foque na solução. Seja um solucionador de problemas, rapaziada. Por que eu falo para você ser um solucionador de problemas? Quem que são os caras que são mais bem pagos? São aqueles caras que resolvem problemas. Vou dar um exemplo. Por que o Cristiano Ronaldo é o cara mais bem pago do mundo de atleta? Quantos gols ele faz por temporada? É de 35 para cima. 40 gols por temporada. Quantos gols o Messi faz por temporada? Quais os problemas que o Neymar resolve? E é por isso que os caras são tão valorizados. E vocês precisam entender isso. Cara, eu quero solucionar problemas, só que aí vocês só olham para as dificuldades. Ai, mas eu sou assim. Ai, minha situação é essa. Ai, mas isso, ó vida, ó azar. Só que você pode ter certeza que você não é tão especial que só você está passando essa dificuldade. Tem outro em outro lugar do mundo, ou até dentro do seu time, passando a mesma dificuldade e se superando a cada dia. Só que ou você está disposto a superar essas dificuldades, ou você vai ficar no meio do caminho. A vida ela não vai ficar com dó de você, pode ter certeza. Então, rapaziada, estejam dispostos a pagar o preço. Ouça o Edivan, ouça o Samuel, são caras que já passaram pelo que vocês estão passando, são caras que já viveram a bola, vivem a bola. Então, preste atenção, cara, ele está falando para me se dedicar, está falando para me doar um pouquinho mais. Cara, porque é o seguinte, se vocês não estão aguentando a pressão do projeto aí, quando vocês chegarem num nível muito maior, a pressão é 10 vezes maior, entende? E às vezes, se vocês não aguentar a pressão do projeto aí, se vocês não estiverem dispostos a pagar o preço aí onde vocês estão, vocês não vão nem chegar no próximo nível, porque são níveis. Aí vocês estão nesse nível. Para você chegar no esporte é outro nível. Só que você não está conseguindo passar nem essa fase, como é que você vai passar a próxima? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês, rapaziada. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu estou aqui disponível para responder qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Estejam. Estou aqui para responder. Fiquem à vontade aí para abrir o áudio aí e perguntar. Fazer a pergunta. José perguntou como foi sair de baixo e chegar onde chegou. José, primeiramente, o que que eu não ficava olhando para minha situação. Eu nunca olhei. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha que ir fazer teste nos times, eu fiquei um ano fazendo teste no Palmeiras.
Sabe o que que eu fiz? Eu tinha que sair da escola, não dava tempo de eu passar em casa para ir fazer o teste. Então eu saía daí. E eu também não tinha condição financeira para almoçar na rua. Então sabe o que que eu fazia? Eu levava um pão, dois pães com linguiça, eu lembro até hoje, era dois pães com linguiça seca, calabresa, linguiça calabresa, e um copo de suco. Era uma garrafinha de suco. Esse era o meu almoço. Só que eu não ficava olhando para isso. Eu só olhava, tipo assim, cara, eu vou chegar lá, vou passar no teste e eu vou ser um profissional. Entende? Então, como é que foi? Eu nunca fiquei frisando aquela situação, aquele momento. Eu sempre tinha aquela perspectiva de, cara, eu vou chegar. O que que eu preciso fazer para chegar? Ah, eu preciso sair de casa e é necessário ficar sem almoçar? Ah, é necessário, então eu vou ficar sem almoçar, vou comer um lanche e vou fazer o teste e vou passar no teste. E era isso que eu fazia, atravessava a cidade, pegava um ônibus, dois metrôs, um trem, e ainda tinha a caminhada ali de 15 minutos. Você acha que eu estava olhando para essas dificuldades? Aí saía do treino morto de fome, não tinha dinheiro nem para comprar um lanche numa barraquinha. Cara, passava aquela fome ali, chegava em casa, jantava e falava assim, cara, eu vou chegar. O Cauã perguntou qual foi a fórmula para acabar com o nervosismo nas avaliações. Cauã, eu sempre. A questão do nervosismo você consegue controlar. Eu fiz até um e-book falando sobre nervosismo, fim do medo, porque isso afeta muitos atletas. Muitos. Só que você precisa entender o seguinte: você precisa se conhecer primeiro. Por que eu falo que você precisa se conhecer? Você precisa saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E quando você conhece seus pontos fortes, os seus pontos e os seus pontos fracos, você vai saber aonde você consegue o mínimo que você consegue entregar. Vou dar um exemplo. Às vezes o atleta ele está falando comigo ali, eu estou mentorando ele, ele fala, Everton, mas eu sou magrinho, velho, não tenho tanta força. Aí eu só falo para ele, beleza, você é magrinho, quem é magrinho é porque tem velocidade, tem agilidade, geralmente tem pulmão. Você não tem força, mas olha o que você tem. Entende? Então, foca no que você tem, não foca no que você não tem. Aquele cara que é fortão, ele não vai ter a sua agilidade. Aí imagina ele, se aquele fortão ficar falando assim, cara, eu queria ser mais magrinho, eu queria ter agilidade, queria ter mais agilidade, mais velocidade. Ele ia querer ter o que você tem. E você quer o que ele tem. Mas e aí, os dois não têm identidade. Agora, se você sabe quem você é, o seu jogo, as suas características, você vai fazer o seu jogo em cima das suas características, entende? Então, se você não consegue demonstrar o seu futebol porque você fica nervoso, é porque você não confia no seu potencial, é porque você não sabe a capacidade que você carrega. Então, comece uma dica que eu dou para você, pega tudo que você tem de bom, anota no papel e fala, caramba, velho, olha tudo que eu tenho. E aí você foca no que você tem de bom. Foca no que você tem de bom. E aí você vai. E aí o que você tem de ruim, vai, deixa pra lá. Entendeu? Pega um atleta aí. Pega um atleta. Veja o que ele tem de bom. E é isso que ele tem de bom que faz ele ganhar dinheiro. Ah, e o que ele tem de ruim? Cara, o que ele tem de bom conseguiu superar tudo que ele tinha de ruim e fez ele ser quem ele é. Então, comece a focar mais, Cauã, no que você tem de bom. Comece a focar mais no que você tem de bom.
Mais alguma pergunta, rapaziada? Ó, tem alguma dica de como encontrar e saber a posição dentro de campo? Rapaz, o Samuel tá aí para te ajudar, em cima das suas características, né? Você vai saber, tipo, vou dar um exemplo. Se você é alto, muito alto, tem duas posições que você se enquadra melhor: zagueiro e centroavante. Vai muito de acordo com as suas características. Como lidar com as críticas e comentários negativos sobre? Essas críticas, elas vêm da onde, Pedrinho? Era bom você até falar. Você pode falar? Se você puder falar, fica melhor. Dá para falar, Pedrinho? Então, ele não está falando aí. A maioria da. Mas não dá para você falar no áudio? Por que que você está falando? Os seus. O Pedrinho. Pedro, pode falar no áudio, Pedro. Abra aí seu microfone, fale no áudio. Fica à vontade, Pedro. Viu? Acho que ele está com vergonha, então não dá. Então, as críticas da escola, mas que críticas são essas? Por isso que eu estou te perguntando. Os caras chegam e falam para você na sua cara: você é ruim, você vai aprender a jogar bola, né? Ou você escutou um cara falar, ou você está achando que estão falando mal de você. Por isso que não dá para saber. Mas como é que você vai lidar com as críticas e comentários negativos? Cara, a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. Ah, Everton, é simples assim? Cara, não é simples, mas é fácil. Por quê que eu falo? Imagina, eu vou jogar para ilha, lá na Ilha do Retiro, lotada, aí eu erro uma bola, a torcida começa a vaiar, aí eu começo a ficar preocupado com o que a torcida está achando. Vou travar. Então, o que que eu preciso fazer? Ter um entendimento de saber que, tipo assim, cara, o que ele pensa de mim é apenas o pensamento dele. Isso não. É o que eu falo, vou dar um exemplo. O cara tá falando, Everton Pascoal, seu ruim de bola. Você acha que eu tô preocupado com o que ele pensa? Esse cara não sabe o que eu passei, esse cara não conhece a minha história. Se ele tá falando que eu sou ruim de bola, então por que que ele não vem jogar no meu lugar? O que que eu faço com essas pessoas que me criticam? Cara, eu não tô nem aí para elas. E pode ter certeza, muitos que estão te criticando é porque tem inveja e ciúmes de onde você está. Aí você está preocupado com a crítica dela e, na real, essa pessoa está com inveja de você. E sabe o que ele está querendo fazer? Ele está querendo apenas te parar. Porque já que ele não consegue ter a sua capacidade, é mais fácil ele te jogar para baixo e te parar. O José falou que a família dele não apoia ele, absolutamente ninguém apoia. E talvez hoje a sua família não te apoia, José, por causa de resultados. Eles não têm ninguém assim perto deles como referência de atleta. Tipo assim, cara, isso aí não tem futuro não. Isso aí é só para quem tem empresário, só para quem tem dinheiro. Pode ser esse o motivo, é que eu não sei, mas você, por isso que eu falo assim, eu precisaria conversar, porque fica só pela interpretação de texto, mas tem que saber se eles não te apoiam, provavelmente é porque eles não vê futuro. Mas assim, você tem capacidade para isso? Você tem a disposição? Pode ligar, José. É melhor ainda. Boa noite, licença, Boa noite. mas para Boa interpretar. noite. Exemplo, Tá. ninguém da família apoia a pessoa, por mais que ela possa não ter talento, mas o esforço. Aí existe projeto, existe time de base que eu consegui entrar, mas do mesmo jeito é como se nada mudasse, é zero apoio. A pessoa vai e faz, porém eu queria saber como é que eu posso ficar bem comigo mesmo, né? Mesmo não tendo apoio. Quantos anos você tem hoje? Tenho 15. 15. Você já está fazendo teste? Hã?
Você está fazendo teste já em algum time, já está procurando Eu avaliação? fiz, eu fiz no esporte, fut 7, aí eu passei. Você tem qualidade. E No mesmo assim, seus pais não te apoiaram. não apoia até agora, mesmo ano passado. O que que eles falam? Fala que não dá futuro, é coisa para quem tem empresário, né? Dinheiro. Por isso que eu tô te falando, a história é sempre a mesma. Por quê? Eles não têm nenhuma noção. Eles não conhecem ninguém que conseguiu ser atleta profissional. Então, fica mais difícil eles terem a percepção de falar assim, cara, ó, fulano ali conseguiu da rua de trás, então o José também consegue. Mas eles acham que é uma coisa muito distante. O que você precisa fazer para você estar bem com você mesmo? Você vai precisar mostrar resultado, como você está mostrando, e você precisa estar conectado com pessoas que estão dispostas a pagar o preço. O ambiente. O ambiente. Pessoas falando de futebol. Pessoas querendo crescer, assim como você está querendo. Então, esse ambiente vai fortalecer você a buscar o seu sonho. Agora, se você estiver só em ambiente que as pessoas vão te desanimar, vão falar assim, ixi, sai fora, isso aí não é para lugar, isso aí não vai dar em nada. Aí você vai para outro ambiente. Pô, você vai tentar ainda jogar futebol? Cara, pode ter certeza que você vai ficar desanimado. Mas agora, se você vai para um ambiente que as pessoas falam, velho, fui dispensado ali, mas eu não estou parando, estou treinando sozinho, estou treinando 2 períodos. Ah, eu estou disposto a dar minha vida para ser profissional. Aquilo vai te estimular, entendeu, José? Então, esteja em ambientes que vai favorecer você a buscar o seu sonho. Esteja conversando com pessoas que vai te ajudar a você estar sempre animado, a ter forças para buscar o seu sonho, entendeu? Te ajudei? Pode falar, Everton Felipe. Boa noite, Everton, Boa noite. meu xará, né? Eu vejo essa questão do José Neto também junto com outras questões que acontecem com outros trabalhos, né? Outros empregos, né? Às vezes os nossos pais não tiveram essa chance, né? De estudar, né? De fazer uma faculdade, e a experiência deles foi vista como só trabalhar. Então, assim, acaba sendo, entre aspas, uma perca de tempo, né? Isso. Quer aquele dinheiro logo para já, né? Então, coloca na cabeça da gente que tudo isso é uma questão de construção, né? A gente está construindo agora, né? Agora é um sonho, mas a gente tem que trabalhar, se esforçar mais para ser o primeiro da família, né? Para ser uma pessoa ali que vai chegar num nível que outras pessoas vão olhar e falar, ó, essa pessoa conseguiu aí crescer na vida, né? Mesmo a família no início não apoiando, porque não sabia também, né, como chegar nesse nível, mas hoje eu me espelho nele, né? Então acho que esse também pode ser um pensamento que o José e outros jovens pode focar. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo, Everton. Eu, eu concordo com você. Mas, cara, todas as profissões sempre vai ter as dificuldades. José, essa é a sua dificuldade. Você precisa passar por cima disso. Talvez a dificuldade do outro é que mora no interior lá não tem nem futebol. Aí a dificuldade do outro é financeira. Aí a dificuldade do outro é falta de apoio. E assim, cada um tem a sua dificuldade. Só que pode ter certeza, José, que tem muitos atletas que não tinham apoio dos pais, que hoje viraram profissional e compraram casa para os pais. Aí os pais falaram, cara, eu não apoiava ele,
E às vezes esses pais até se arrependem. Mas por quê? Só foi o atleta e a força de vontade dele. A força de vontade dele era maior do que qualquer motivo de desânimo, entendeu? O sonho dele era muito maior do que a falta de apoio dos pais ou coisa do tipo. Meu sonho, cara, era maior do que qualquer coisa, do que qualquer dificuldade. Ah, eu tinha dificuldade? Tinha, mas o meu sonho era maior do que aquilo, então eu corri atrás. Ah, o Casinho falando, a minha situação está na mesma do José. É porque, assim, não tem muita novidade. Basicamente, cada um tem a sua história, mas tem muitos pontos em comuns. Não existe a fórmula mágica também. Mas o que exige é trabalho, dedicação, persistência, perseverança, você ter qualidade, aí você fazer um network legal, porque aí você conhece, tem um contato que o cara conhece não sei quem do Fluminense, não sei quem do esporte, o cara conhece um treinador do Náutico, um diretor, e aí esses contatos vão te levando para o próximo nível. Então, também é necessário vocês ter contatos. E aí, se você não tem contato, rapaziada, vocês podem criar contatos. Everton, como é que eu posso criar um contato? Vou dar a última, vou te dar a dica agora, ó, vou dar um exemplo. Vou dar uma dica agora, de ouro para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver. Ó, vou dar uma dica para vocês. Cara, eu não tenho contato e quero uma oportunidade no futebol. Então, vocês precisam trabalhar com a tecnologia. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela do Instagram agora? Estão vendo? Acredito que sim. Vocês estão vendo a tela do Instagram, né? É que eu não consigo, se vocês não me dão um feedback. Sim, Everton. Tá aparecendo. Ó, aqui, ó, tem uma empresa aqui, ó, Thinkball. Vou lá, ó, na empresa Thinkball. Ó, uma empresa de atletas. Tá vendo? Aí eu sou um atleta. Cara, eu vou fazer o quê? Eu sou um atleta de futebol. Vou lá para dar uma mensagem. Oi, tudo bem? Ó, oi, tudo bem? Me chamo fulano, fulano, fulano. Olha, eu tenho esse material aqui. Vocês poderiam dar uma olhada? Aí já manda o material. Everton, isso vai fazer eu me empregar? Uma coisa eu tenho certeza para vocês. Talvez possa não empregar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ficar no Netflix ou ficar jogando Free Fire, isso não vai te empregar, não. Pelo menos você está abrindo uma chance que pode ser uma pequena chance, mas você está abrindo. É difícil, bem difícil. Principalmente se você não tiver material. Mas aí você está se tornando mais difícil ainda. Entende? Mas eu estou dando apenas uma ferramenta que dá para você utilizar. Rapaziada, existe as dificuldades, existem as desculpas, mas vocês precisam ir atrás da solução. O que é bom colocando um DVD de um jogador? Seus melhores momentos, amigo. Tudo que você fizer bom durante o jogo. De bom. Né? Então, vocês precisam ter o material de vocês. Porque, às vezes você fala, cara, eu jogo futebol, eu tenho um sonho. Você poderia me dar uma chance? Quantas pessoas têm o sonho de ser atleta de futebol e joga futebol? 1 milhão, né? Então, cara, facilite a vida de vocês. Everton, mas eu não tenho dinheiro para fazer um DVD. Aí vamos lá. Vocês precisam focar na solução. E eu não tenho um DVD. Quanto que um cara cobra para fazer um jogo?
Dando um exemplo, às vezes o cara cobra R$ 300 para gravar um jogo. Você não tem R$ 300, mas você pode juntar 10 caras do time e cada um dá R$ 30. Não pode? Pronto, agora vocês têm um jogo. Fica mais fácil arrumar R$ 30 do que 300, não fica? Então é isso que eu falo para vocês, rapaziada. Foque na solução. Não fique focando no problema. Foque, tipo assim, o que eu posso fazer para dar um jeito nisso? Então, se vocês começarem a focar na solução, pode ter certeza que vocês vão conseguir chegar no profissional talvez com menos dificuldade. Menos dificuldade, não que não vai ter, mas vocês conseguem abrir um leque de oportunidades. Beleza, rapaziada? Alguém tem mais alguma pergunta? Estou aqui à disposição. Gutenberg, tem alguma pergunta, Gutenberg? Você é jovem também, é estagiário, mas é atleta também, tá? Não. Os meninos fizeram perguntas aí, todas as respostas eu também usei. Bacana. Rapaziada, para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, um prazer enorme. Aqueles que não me seguem ali na rede social, eu convido vocês a estar me seguindo, porque a partir da semana que vem vou estar postando bastante conteúdo para quem quer ser um atleta de futebol, vou estar trabalhando em cima disso, vou estar ajudando vocês, né, a conquistar esse sonho. Por que eu faço isso? Porque eu sei como é difícil você conseguir chegar ao profissional. E eu tomei muitas decisões erradas por não ter um mentor, não ter quem me guiasse no caminho. Rapaz, se eu com 14, 15 anos, 17, tivesse a oportunidade de estar conversando com um atleta profissional e ele está me falando tudo isso, cara, eu posso ter certeza que eu teria encurtado alguns caminhos. Então, me sigam lá na rede social, que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo bacana para vocês, tá bom? Satisfação, Samuel. Obrigado, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí da história aí do futebol. Satisfação toda nossa, não vou dizer minha, mas toda nossa, Everton. Os diretores, algumas pessoas do projeto, teve alguns atletas que estavam falando comigo aqui, só para dar uma refrisada, que está em escola, outros estão fazendo atividades nessa reta final. Vieram alguns aqui, vieram se justificar, mas desde já, Everton, muito grato pelas palavras, né? Pelo incentivo. Eu creio que o que você trouxe para nós aqui, eu saí com um aprendizado, nem sou atleta, e eu creio que todos saíram daqui, né, motivados, e assim, é a vida do futebol. A gente sabe que não é fácil, caminho nenhum é fácil de percorrer, principalmente quando fala de futebol, e você trouxe várias respostas, trouxe vários exemplos de sua vida pessoal também, alguns pontos ali, e é o que eu digo para eles. Eu falo muito de sonho, eu falo de estudo para eles, eu falo de motivação, de resolver o problema, não é, Everton? O jovem tem que resolver o problema, os atletas, e assim, vamos caminhar por mais. Eu creio que hoje foi a primeira de outras que podem vir ocorrer, e o Viva Camaragibe só tem a agradecer a você, tá bom? Bacana. Obrigado, se tiver mais Samuel. alguém aí, Rodrigo, Edvan, fiquem abertos aí também, tá?